6. A higiene. Aconselha Emmanuel que a higiene, a temperança, a medicina preventiva e a disciplina jamais deverão ser esquecidas. Por sua vez, o espírito André Luiz lembra ser dever cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se, assim, contra o suicídio indireto. O espírito Marco Prisco amplia o conceito, lembrando-nos, como aos recipientes se exige higiene a fim de serem conservados inalteráveis os produtos que guardam, ao médium passista são indispensáveis os requisitos da higiene física, psíquica e espiritual. E sobre essa higiene espiritual André Luiz adverte, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. A higiene espiritual já tínhamos visto, é indispensável. A física, ratificam agora, é necessária, por vários motivos. 1. Como nossos fluidos, componentes orgânicos de fluido vital, partem também dos nossos poros, se eles estão obstruídos ou sujos, por certo comprometerão nossas emissões fluídicas, assim como a peneira suja altera o que vai ser peneirado. 2. Nada mais desagradável que um odor pesado, um hálito forte, sobre os pacientes. Muitos chegam a se desconcentrar pelo incômodo causado. De quem é a obrigação de evitar tais desconfortos ao paciente. 3. Da mesma forma como, não higienizados, contaminamos os fluidos que partem de nosso psiquismo, contaminamos igualmente os que nos são cedidos. 4. Se não tivermos cuidado com nossa higiene pessoal, como poderemos recomendar certos cuidados aos pacientes? 5. Se bem não vivamos de aparências, não temos o direito de menosprezá-las nem de com elas nos envaidecermos, temos o dever de aproveitar-lhes os benefícios que possa oferecer. Mas, não conseguimos boa aparência sem uma higienização perfeita. 6. Higiene não é sinônimo de roupa nova nem cara, mas, de limpeza, zelo e cuidados pessoais. 7. Se não temos cuidado conosco mesmos, como transmitiremos ideia de que temos cuidados com o próximo? 8. Com quem você preferiria tomar um passe, um asseado e limpo, ou um desleixado e mal cheiroso? Sua resposta será a resposta de seu paciente. 7.7. As roupas e adereços. Não é de hoje que vemos a Bíblia forçosamente interpretada, com o fim de atender ideias e interesses pessoais. Por isso, antes que aceitemos qual interpretação é mais prudente raciocinarmos um pouco. Vejamos a seguinte passagem: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Que conclusões podemos tirar? Que as roupas de Paulo estavam impregnadas de seus bons e vigorosos fluidos, decorrentes de uma vida calcada na excelência de um amor acima de quaisquer querelas humanas. Semelhante ao caso da mulher hemorroíça que, ao tocar as vestes do Cristo, sua hemorragia, há 12 anos sem cura, estancou de súbito, com ele registrando o toque, pois sentiu sair-lhe um poder. Apesar das aparências, não seria lógico se extrair desses dois exemplos conselhos para se aplicar passes em vestes, tanto pelo que já vimos no capítulo 8, item 9.1, quanto pelo fato de que, nas situações apresentadas, não houve fluidificação de roupas, mas uma impregnação magnética. Quando recorremos a essas fluidificações, que chamaríamos de físicas, fitamos apenas remontando nossos atavismos passados, dos quais ainda não conseguimos ou não temos nos esforçado devidamente para deles nos desvencilhar. São, de uma maneira geral, os vícios do comodismo de ontem, refletindo-se na preguiça acalentada hoje. Na realidade,
Estamos tentando substituir o esforço da reforma interior pelos adornos exteriores. Outro aspecto importante a ser ressalvado é até onde devemos ou podemos usar determinados trajes ou adereços quando da aplicação do passe. Não se trata de falso puritanismo ou código de censura. Fato é que o passista deve se vestir coerentemente, sem agredir o paciente com o uso de roupas extravagantes, superdecotadas, justas demais, dificultam a circulação, ou que denotem características de exibicionismo. O bom senso nos ensina quando e onde devemos vestir o que, inclusive a nível de modismos. Quanto aos braços cheios de joias e os dedos repletos de anéis, aliás, essa moda é das mais extravagantes. Recomendamos parcimônia no uso desses enfeites para quem aplique passes, pois seu uso exagerado provoca alguns inconvenientes, barulhos e chocalhos excessivos devido à movimentação das mãos e dos braços, dificultando a concentração por parte do paciente e dos demais passistas, possibilidade de, com eles, vir a bater no paciente, assustando-o. Para os menos avisados pode soar como feticismo, o que não condiz com a doutrina espírita, dependendo de como estejam amoldados ao corpo, poderá prejudicar a circulação sanguínea dos braços, mãos ou dedos, com isso dificultando a transferência dos fluidos magnéticos. Pelo valor das joias, poderá servir para despertar invejas no paciente, etc. E equivocado, entretanto, pensar que as joias não devam ser usadas por motivo de um falso poder de atração magnética que elas possuiriam. 7.8 Olhos abertos ou fechados. Para alguns médiuns, não importa muito se o paciente está com os olhos abertos ou fechados, mas outros se incomodam com isso. Como nosso dever é, na hora do passe, atender ao paciente e não ficar admoestando-o, eduquemo-nos, como passistas, para enfrentarmos situações como esta. Se quisermos sugerir ao paciente que feche os olhos, peçamos ao orientador do grupo que preste este esclarecimento ou que tal explicação seja feita de público, antes do início dos passes. A justificativa ao paciente é que os olhos fechados ajudam a concentração. Entretanto, isso é uma regra que, mesmo atendendo a maioria, não é universal, pois pessoas existem que se concentram melhor com os olhos abertos. O mesmo se dá com os médiuns. Ficar com olhos abertos ou fechados, vai depender de cada um e de certas circunstâncias. Afinal, algumas técnicas de passes magnéticos, por exemplo, o transversal cruzado, por requererem bruscas gesticulações, nos recomendam mantenhamos os olhos abertos, para não se correr o risco de agredir fisicamente o paciente. Contudo, não existe uma regra definitiva. Vai mais da capacidade e do estilo de cada passista. Cuidado, entretanto, vale ser ressaltado, não confundamos a liberdade de podermos, como passistas, ficarmos de olhos abertos durante a aplicação do passe, com usarmos da fixação do olhar para assim, e por esse meio, atingirmos ao paciente. Observemos o que registrou Michaelis. Não é demais advertir que o magnetizador deve mostrar-se sempre cauteloso com o uso dos olhos para a cura das moléstias, não se esquecendo do conselho de Gautier, em Magnetisme et Somnambulisme, de que se trata de um órgão muito delicado, que requer cuidados especiais. Por igual, convém ter sempre presente no seu pensamento a condenação de D'Urville et Thouars et Procedes, de que fixar os olhos nos olhos dos seus semelhantes, para neles provocar o estado de fascinação, é uma prática brutal de que o magnetizador não tem necessidade de usar. 7.9 Os comentários com o paciente. Um bom número de passistas parece ter uma espécie de compulsão sentido de comentar com os pacientes sobre sensações, observações e sugestões. Esses impulsos merecem ser controlados. Mesmo um bom serviço de passe requerendo um certo acompanhamento, para que não se faça nada precipitado, sem,
Bem diz Hermínio Miranda, é preferível pecar por excesso de rigor, do que arriscar-se a pôr em xeque a harmonia e a segurança das tarefas. Num trabalho de passes bem estruturado, haverá um coordenador que analisará as ocorrências, juntamente com os médiuns, e anotará providências, sugestões e encaminhamentos, dando execução ao que convir, nos critérios estabelecidos pela diretoria da instituição e de acordo com os preceitos morais e evangélicos da doutrina espírita. De uma maneira geral, recomenda-se ao passista: 1. Evite comentários com o paciente, antes, durante e depois do passe. Os comentários gerais devem ser públicos e, de preferência, antes do término das reuniões doutrinárias ou de preparação para o passe, conforme o caso. 2. Nunca diga ao paciente que ele está com tantos obsessores, pois tal informação, via de regra, traz mais constrangimentos e fixações negativas que soluções. Ademais, isso é, no mínimo, uma meia-verdade, pois, se há obsessores, de igual forma existem os espíritos amigos e guias que orientam, ajudam e sustentam. 3. Caso surja a necessidade do comentário, destaque que é importante, o paciente, agradecer a Deus e a Jesus as bênçãos recebidas, alimentando a fé, a confiança e a resignação ante seus desígnios de justiça e amor. 4. Não faça investigações junto ao paciente nem fique tentando adivinhar sua situação física, psíquica ou espiritual. Deixe aos encarregados das entrevistas, se houver tal tarefa aí, aos bons espíritos, o cuidado de, por seus registros mais amplos e percepções mais profundas, favorecê-lo com suas boas e valiosas intuições. 5. Nunca prescreva receitas ou orientações particulares ao paciente, principalmente, no que se refere ao uso de medicamentos, pois, só quem pode e deve fazê-lo é médico formado, conforme estabelece a lei. 6. Não recomende nem acalente a ideia de práticas esdrúxulas como o uso de velas, incensos, ritos e oferendas, pois, além de antidoutrinárias, são práticas destituídas de fundamento, lógica, bom senso, critério e respaldo científico. No caso específico de se fazer acompanhamentos por intermédio de fichas para controle estatísticos, científicos ou verificação dos resultados, esse trabalho de comentários e sugestões aos pacientes deverá ser feito por outros que não os passistas, a fim de evitar a vinculação direta de um com o outro. Afinal, nosso entrar em relação com o paciente é bem diferente daquele ensinado pelo magnetismo clássico. 7.10 Vinculação passista-paciente. Esta é outra situação bem frequente. O paciente se vincula ao passista por gostar dos fluidos dele ou da maneira como ele aplica o passe, ou então o passista prefere aplicar o passe em fulano porque já conheço seus problemas ou nos afinamos muito bem. Isso não é positivo, pois, cria ligações equivocadas e alimenta, muitas vezes, disputas, intrigas e quizumbas desnecessárias, improdutivas e antifratemas. Afinal, se o Evangelho nos ensina que o bem se faz sem se olhar a quem, o ditado popular nos assevera que de cavalo dado não se abre a boca. Por isso, 1. Evitemos, de todas as formas, negarmos-nos a aplicar passes em alguém que não gostamos ou com a qual não nos sentimos bem, pois, como espíritas, devemos praticar o amor desde sempre, pelo que hoje superemos tais estados emocionais. Ademais, quando esse alguém vem para receber o passe por nosso intermédio, aí se apresenta uma feliz oportunidade para nos reconciliarmos o mais rápido possível com o nosso adversário, conforme nos asseverou Jesus. 2. Evitemos, igualmente, nos vincularmos a certos pacientes e sempre querermos atendê-los, pois, isso pode suscitar sentimentos subalternos, enaltecendo o egoísmo e a vaidade. 3. Quando possível,
Sensibilizemos os pacientes a igualmente não se vincularem aos passistas de forma exclusivista. 4. A fim de se evitar situações indutoras da vinculação, nos passes em cabines coletivas, façamos regulares rodízios dos passistas e informemos, de público, a necessidade de se evitar tal vinculação. Uma ressalva: a amizade, a afinidade, a simpatia e a empatia não são contrárias às informações acima. Apenas, não são convenientes as vinculações exclusivistas, pois isso denota apego ao passista e não necessidade real do passe. Nesse mister, os espíritos não atuam por exclusividade, agindo por intermédio de A ou B, com exclusão de C ou D. 7.11 Os encaminhamentos. É reconhecido que, no acompanhamento dos passes, existem necessidades de encaminhamentos, mas, para isso, a casa espírita deve prover os meios, oportunidades e condições necessárias e não impô-las diretamente aos médiuns passistas. Para se coibir inconvenientes, necessário se faz uma série de providências administrativas, a fim de sanar falhas que sempre se verificam. Eis algumas sugestões. 1. A casa espírita deve promover regulares encontros entre seus médiuns, a fim de analisar, estudar e permutar experiências, de forma objetiva e clara, discutindo abertamente, de maneira sempre cordial e fraterna, os problemas e deficiências encontrados. 2. Instruir um coordenador para os encaminhamentos que se fizerem necessários, devendo este elemento ser portador de equilíbrio moral e sólidos conhecimentos doutrinários e mediúnicos. 3. Jamais fazer encaminhamentos fora dos princípios evangélico-doutrinários e dos estabelecidos pela casa espírita. 4. Veja-se os apêndices que colocamos ao final do livro. 8. As sensações no passe. É muito comum o registro de algumas sensações por ocasião do passe, tanto pelo paciente como pelo passista. Isto é facilmente explicado, pois se dá em virtude das permutas fluídicas e da sensibilidade magnética, tanto no passe espírita quanto no magnetismo ordinário. 8.1 Sensações no paciente. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e disse em alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes. Percebemos, aí, os espíritos inferiores, pois eles se diziam legião e o evangelista informa a serem muitos, se atormentando com a simples admoestação do Cristo, com isso confirmando que, pela presença magnética daquele que lhes era superior em moralidade, registravam sensações novas. Essa experiência vivida por Jesus pode ser facilmente verificada em reuniões de desobsessão, quando espíritos imperfeitos são compelidos a se defrontarem com uma renovação fluídica. Notamos que isso lhes causa, vezes sem conta, forte repugnância ou constrangimento. A mudança de clima fluídico, entretanto, tal como a ingestão de medicamento amargo, pode ser desagradável de se processar, mas não só é benéfica quanto, muitas vezes, de imperiosa necessidade. No paciente encarnado o passe impõe sensações bem definidas. Os sintomas habituais são sensação de calor ou de frio, opressão, peso na cabeça, sonolência, palidez, ansiedade, convulsões, tremuras, aceleração ou diminuição do pulso, etc. Michaelis. Todavia, não existe nenhum padrão estabelecido, no sentido geral, que determine exatamente quais dessas sensações querem dizer exatamente o que. É que os fatores em consideração são muitos e de muitas origens. Só para termos uma ideia, dependem, diretamente, do próprio paciente, do passista e dos espíritos e, de maneira independente, segundo várias condições, das quais destacamos: sensibilidade, afinidade, capacidade de registro, capacidade de doação,
recepção, quantidade doada, recebida, quantidade dispersada, qualidade doada recebida, qualidade dispersada, origem preponderante do fluido, o destino do fluido, nível de permuta, nível de empatia, mudança do padrão fluídico, e muitas outras não limitadas ao nosso conhecimento. Apesar disso, é valiosa a observação, por parte do paciente, de suas sensações para, depois de passado algum tempo, reconhecer os sinais de como se comporta o tratamento fluídico em si mesmo. Ao par dessas primeiras sensações anotadas, outras existem, bem mais específicas, que marcam e comprovam, de forma definitiva, a intervenção fluídica, quer magnética humana, quer espiritual. Vejamos alguns exemplos. O médium M.H. Tester da Inglaterra, narra assim o registro de seu paciente. Tom Pilgrim contou ter sentido como se minha mão se estivesse introduzido diretamente em seu maxilar e arrancado o tumor. Logo em seguida ele já parecia bem menos distendido. Por imposição de mãos a médium Olga Warhol tratou um tumor no abdômen. A paciente contou que tivera a sensação de um grande saca-rolha virando em seu estômago. O tumor continuava em seu abdômen. Em maio e em novembro seu tumor desaparecera completamente, o que foi comprovado por radiografia. Sheila Ostrander e Lynn Schroeder narram que o coronel, Dr. Krivorotov, posta-se atrás dele, paciente, com as mãos a uns 5 centímetros do seu corpo. Sem tocá-lo, passa as mãos em torno da cabeça, depois das costas. Os pacientes costumam dizer que sentem um grande calor irradiar-se das mãos do coronel, que nunca chega a tocá-los. Quando um órgão interno está doente, os pacientes afirmam com frequência sentir um tremendo calor saindo do lugar, como se o órgão, dizem eles, estivesse sendo abafado. Durante o tratamento, os pacientes asseguram que as mãos de Krivorotov lhes queimam o corpo. Os testes, contudo, não revelaram nenhuma alteração da temperatura cutânea do paciente de Krivorotov. Na realidade, as mãos do coronel eram frias ao toque. Muitos pacientes declararam que a sensação de queimadura persistia até 2 dias depois do tratamento, embora os testes médicos tornassem a mostrar que a temperatura se mantinha normal. Observe o leitor como esse registro é importante e merece ser bem ponderado, pois, mesmo com as evidências fluídicas se contrapondo às evidências físicas, essas existem. Sayonave nos diz que as sensações do receptor de energia são diversas, mas, na maioria dos casos, podem ser reduzidas à sensação agradável de um leve recebimento de calor, de um pequeno resfriamento, de um fraco sopro, da sensação de um ligeiro peso no órgão afetado, ou parte do corpo, de pequenas alfinetadas, raramente por uma sensação passageira de vômito. Isto, no caso de primeira aplicação. No caso da atuação em ausência, à distância, essas sensações não raros são acrescidas pelo fraco contato de algo estranho, de um leve aperto. No caso de processos inflamatórios, bem como nas hemorragias, principalmente em mulheres, ligadas à menstruação, ao climatério e ao adormecimento de órgãos, tanto as sensações do doador quanto as do receptor mudam. O receptor sente um pouco de frio na região da ação, o doador, um pouco de calor debaixo das mãos. Albert de Rochas informa: se, como magnetizador, atuo sobre essa camada de maneira qualquer, B experimenta as mesmas sensações que se eu tivesse agido sobre sua pele, e não sente nada, ou quase nada, se atua em outro lugar que não nessa camada, aura. Como vimos, os registros são fartos e, por vezes, impressionantes, mormente quando se trata de atendimento à distância. Isso, como já dissemos, só evidencia a ação do fluido magnético, apesar de muitos, querendo ser mais céticos que realistas, dizem não acreditar. Encerrando, ocorre que, algumas vezes, após o passe, o paciente sai da cabine com tonturas,
se sentindo meio zonzo, enjoado. Nesse caso, recomenda-se sentá-lo por alguns momentos, indicar-lhe uma respiração tranquila e profunda, e uma prece. Caso não haja melhoras, voltar a aplicar-lhe novo passe, sendo que, desta vez, só dispersivo, pois deve estar havendo excesso de fluidos, mudanças muito bruscas no tônus fluídico do paciente ou alguma congestão fluídica. Para casos tais, como já sabemos, o dispersivo é eficiente e suficiente. 8.2 Sensações no médium. Quando estudamos o tato magnético, vimos que passistas e magnetizadores sentem reflexos em si mesmos, tanto vindos dos pacientes quanto partindo de seus próprios organismos perispirituais. Tal como no paciente, as sensações são variadas e nem sempre querem dizer a mesma coisa, embora haja situações bem definidas. Mas, a prática, a observação atenta e o acompanhamento dos casos fornecerão respostas às demais sensações, no sentido de servirem como orientação não apenas ao diagnóstico, mas, na avaliação dos estados da cura. Conforme registrou Michaelis, o estudo das sensações manuais, experimentadas pelos magnetizadores, levaram Deleuze, Bruno, Albingatier, Dupotet e outros às mesmas conclusões, que foram mais tarde repetidas por Buer. Assim, quando o operador sente em suas mãos um calor seco e abrasante, é indício de que no doente a circulação geral está entravada por uma tensão anormal dos nervos. Quando o calor é com acento circunflexo brando e úmido, é sinal de que a circulação está livre e prenuncia cessação próxima, trazendo descargas orgânicas. Se, em vez de calor, o magnetizador sente frio nas mãos, é indício certo de que no paciente há atonia e paralisia dos órgãos. Titilações e formigamentos nos dedos denunciam a existência de excesso de bilis, sangue alterado, estado herpético. Adormecimento nas mãos e dores de cãibras nos dedos, que se propagam aos braços, é sinal de estagnações linfáticas, de embaraço na função digestiva e de acúmulo de viscosidades. Quando o magnetizador experimenta estremecimentos nervosos, vibrações, abalos rápidos e fugitivos, quais choques elétricos, é sinal de um estado congestivo do sistema nervoso e de congestões fluídicas no paciente. Michaelis diz mais, estudando com atenção as sensações que se fazem experimentar a um doente, e as que experimenta em si mesmo o magnetizador, adquire-se logo a melhor regra de exploração que pode guiar na conduta de um tratamento, pouco a pouco, essas percepções intuitivas, arrastando a mão do operador para tal ponto do corpo doente, de preferência um outro, determinam a escolha dos processos magnéticos mais próprios para combater as alterações mórbidas, das quais se acaba conhecendo melhor a extensão, a sede e a natureza. A observação, compreende-se, será tanto mais concludente e segura, quanto maior for o cabedal de conhecimentos do magnetizador. Ponto. E certo que devemos agir sempre com muita atenção e prudência. Mas não devemos temer as consequências da ação magnética, porque assim como provocamos determinadas reações no organismo do magnetizado, assim também podemos fazer cessá-las. Muito justas estas considerações. Robustecem as informações que vimos no tato magnético e nos posiciona ante o destemor, pois, ao contrário da vaidade, confirma o dom que temos de fazer e cessar os inconvenientes, em nome do mesmo princípio. A despeito das sensações registradas na nota 50, salientamos que elas têm valor apenas referencial, pois, a prática do passe espírita tem demonstrado existir enorme diferença entre as sensações registradas por passistas diferentes em um mesmo paciente. A própria experiência, aliada a um estado de observação e análise constante, revelará dados preciosos, mesmo que, quase sempre, individuais. Alguns passistas e magnetizadores têm uma capacidade especial de sentirem,
em seus próprios corpos, os problemas orgânicos de seus pacientes, obtendo, dessa forma, uma indicação quase sempre muito precisa do problema a ser tratado. Essa virtude merece ser bem cuidada, apesar de, dependendo da doença ou problema orgânico, ser um método doloroso, constrangedor, mas sua eficiência é muito valiosa na diagnose. Não carece maior preocupação aos passistas que sentem tais sensações, pois, conforme bem sintetizou Dupotete, só os sintomas são transmitidos, e não a causa da doença. A gente se desembaraça facilmente, se desmagnetizando ou fazendo-se desmagnetizar. Isso é confirmado por Kate Erwald, quando diz, excluindo as doenças contagiosas, nunca se soube que um curador tenha pego alguma enfermidade de seu paciente que pudesse afetar seu corpo físico diretamente. Afinal, Sherwood já havia advertido, previna-se para sentir sensações estranhas enquanto estiver diagnosticando. Seu sistema sensível de energia estará recebendo dados de seu paciente e irá registrar as informações, na forma de sentimentos, sensações e outros desconfortos. Estes desconfortos são temporários. Não exercerão efeitos colaterais. Outra sensação que o passista deve observar com cuidado é quando sentir, após a aplicação dos passes, dores nas articulações e nos plexos, pois isso normalmente indica um grande dispêndio de energias fluídicas, pelo que recomenda Michaelus. Assim, o operador deverá principalmente fiscalizar seu próprio organismo, observar detidamente a sua resistência às suas possibilidades, e nunca abusar do exercício magnético. Encerrando, o passista deve aproveitar toda a sua sensibilidade para oferir maiores e melhores benefícios para si mesmo e, sobretudo, para o paciente. Entre mentes, se, depois de tudo, ao término da sessão de passes, sentir-se muito esgotado ou com algum resquício das sensações mais violentas que tem registrado, faça um exercício de respiração por alguns minutos e uma prece. Não havendo uma recuperação satisfatória, solicite a um companheiro passista que lhe obsequie um dispersivo e tudo voltará ao normal. 9. Incorporação durante o passe. Assim como alguns espíritas recomendam aos médiuns a incorporação por ocasião do passe, vez por outra são os pacientes que, inadvertida ou incontroladamente, estão incorporando nesse momento. Afinal, como resolver se deve ou não incorporar, se permite ou não a incorporação? 9.1 do paciente. Roque Jacinto tratou do assunto com simplicidade e eficiência. O momento do passe, pois, não é o de evocação. Não é o de doutrinação dos desencarnados. Não é o de orientação formal do enfermo. O momento do passe é, e deve ser simplesmente, o instante de transfusão fluídica que alivia as opressões espirituais ou fluídicas inferiores, renovando o ânimo do paciente. Quando o paciente trouxer o hábito de manifestações indisciplinadas que surgem tão logo se inicie o passe, caberá ao passista levá-lo a desconcentrar-se. Pedirá que relaxe os músculos, desligá-lo-á de quaisquer pensamentos. As advertências, contudo, serão carinhosas, sem laivos de condenação e reverência, tendo um sentido educativo. Quase sempre tais irmãos nada mais fazem do que repetir o que já presenciaram ou estão com problemas para o desanuviar-se interiormente. André Luiz também se reportou de forma conclusiva, interromper as manifestações mediúnicas no horário de transmissões do passe curativo. Pois disciplina é alma da eficiência. E aquele não limita a coisa aos pacientes apenas. Tratando-se de passe em cabine coletiva e não havendo como prevenir nem impedir tal fato ocorra, agir moderadamente, aguardando que o serviço do passe na cabine, nessa ocasião, seja concluído, enquanto um passista ficará controlando o paciente em incorporação. Tão logo encerra essa rodada de passes, agir individualmente com o paciente em questão,
buscando despertá-lo e fazê-lo assumir o controle de si mesmo para, depois, dar sequência ao trabalho do passe. Pacientes nesta situação, normalmente devem ser encaminhados para assistirem palestras e, se possível, participarem de reuniões ou grupos de estudos doutrinários, além dos tratamentos desobsessivos, interditando, contudo, que participem de qualquer modalidade de reunião mediúnica nessas condições. Como já vimos no capítulo 8, o sopro frio ajuda para o despertamento do paciente que se encontre nessas condições. Lembrar, porém, que o amor e a fraternidade são excelentes remédios, também nestas ocasiões. Concluindo, busquemos com Michaelus mais algumas ponderações. Outros acidentes de pequena monta poderão surgir durante a magnetização, principalmente nos primeiros minutos, como contraturas musculares, dispneias, ranger de dentes, riso convulsivo, lágrimas abundantes, palidez com transpiração abundante, forte pressão na cabeça, etc. Em tais casos, o magnetizador deve usar os passes dispersivos para restabelecer o equilíbrio e acalmar o doente, para depois prosseguir na sua ação. E acresce, já acentuamos que o magnetizador não deve provocar o sonambulismo, não há necessidade desse expediente na terapêutica magnética, pois, a finalidade do magnetismo não é a de provocar o sonambulismo, e sim a de curar os doentes. 9.2 do passista. Tomemos o Roque Jacinto novamente. Observemos, ainda, que a participação de um espírito, na doação do passe, não se reconhece pela sua manifestação ostensiva, isto é, pela precipitação do fenômeno de incorporação ou de psicofonia ou de efeito físico. A participação é esse derramar de fluidos, imprimindo ao fluido natural do passista as qualidades de que ele carece. Sueli Caldas Schubert nos fornece uma explicação muito interessante sobre a interferência dos fluidos espirituais no passe, para que se realize a conjugação dos fluidos do plano espiritual com os do médium. Ressaltamos não ser necessário que este receba o espírito que vem cooperar. A associação de energias se verifica sem que isto seja preciso. A simples aproximação de um amigo do plano extrafísico, que atende, assim, ao apelo do médium passista feito através da prece e estando esse receptivo e preparado para a doação fluídica. Um outro fator a ser considerado é que, além dos fluidos do passista e dos espíritos, outros influem nos processos fluidoterápicos, tanto materiais quanto espirituais e que, bastas vezes, suas liberações dependem muito de nossa posição de vigilância. Por não sermos meras máquinas de doação fluídica, cabe-nos uma administração consciente de nossas doações ou canalizações fluídicas. Para que isso se dê a contento, a incorporação é plenamente dispensada. Uma última ressalva: quando o médium, alegando sempre agir ou sempre ter agido incorporado, não conseguir aplicar o passe de forma mais natural, aconselhamos seja ele submetido a uma educação mediúnica e ao estudo mais aprofundado da mediunidade, pois, nem hoje, nem nunca, incorporação não é sinônimo de adestramento mediúnico. Tal adestramento se verifica exatamente pelo controle que se exerce sobre as próprias faculdades, controle esse que permite ou não, convenientemente, as manifestações espirituais. Quando, ao contrário, se argumenta que o esse meu esse é que nunca me deixa me aplicar passe sem incorporação, preciso se considera que espírito superior jamais impõe sua vontade, jamais determina arbítrios, tal como registrou inequivocamente Allan Kardec no capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Em tal situação, reconsideremos nosso S, pois provavelmente estará um LS precisando conhecer, urgentemente, Kardec o Espiritismo, o mesmo se dando com o seu S orientado S. 10. O receituário. Quando Allan Kardec estudou os médiuns especiais, catalogou os médiuns receitistas,
Assim definindo-os, têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médiuns curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito, sem exercerem por si mesmos influência alguma. Muito comuns. E ratificou, são simples médiuns escreventes, que têm uma aptidão mais especial que os outros, para esse gênero de comunicações e que, por isso mesmo, podem ser chamados médiuns consultores, como outros são médiuns poetas ou desenhistas. Antes de prosseguirmos, uma primeira relação, nada de confundir receitista com passista. Busquemos, agora, os esclarecimentos fornecidos por André Luiz. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além. Entre Dona Ambrosina e Gabriel destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea, e amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo, tanto quanto possível, aos propósitos ali expostos. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto da médium, por trabalhadores espirituais da instituição e, na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Que significa essa faixa, através da qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro? O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o equilíbrio. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Até este ponto, observamos que a transcrição se refere ao atendimento via psicografia, sem contudo, se deter no receituário propriamente dito. Mas, a técnica é exatamente a mesma, se bem tenhamos aqui informações novas. 1. As faixas elásticas de luz azulínea, corporificando verdadeiras extensões ectoplásmicas para possibilitar o acesso seguido de vários espíritos por meio de um só médium, demonstram, mais uma vez, que na espiritualidade superior não há improvisação. 2. Os espelhos fluídicos, semelhantes ao nosso processo televisor por satélite, servindo de monitores às observações dos ausentes, registrando com precisão as impressões perispirituais dos pacientes em observação. 3. Para que tudo isso se dê com segurança, além da ativa participação dos espíritos, a médium se fazia evidenciar como boa medianeira pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades que lhe eram pertinentes. Sigamos, com o mesmo registro de André Luiz. Hilário, fixando o espelho fluídico em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para respostas às consultas, solicitou de nosso orientador que alguma definição sobre o delicado instrumento, que funcionava às mil maravilhas, mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas, de momento a momento. É um televisor, manobrando com recursos de nossa esfera. Entretanto, inquiriu Hilário, minucioso traço, a face do espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma? A própria alma. Pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas vezes,
É imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados, de modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as missões com o aparelho receptor sob nossa vista. Imaginemos que alguém expressa determinada solicitação ao mandato mediúnico, sujeita a certa demora entre a requisição e a resposta. Figuremos que o interessado, situado longe, desencarne e permaneça, em espírito, como acontece em muitas ocasiões, num aposento doméstico ou em algum leito de hospital, embora já liberado do corpo físico. Num caso desses, a resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse dedicada ao encarnado autêntico. Isso pode ocorrer em várias circunstâncias, acrescentou o assistente, de vez que não nos achamos num serviço automático ou milagroso. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo em pequenina fração de minuto. Assim sendo, qualquer equívoco desse jaez é perfeitamente admissível. Como podemos observar, o trabalho nos planos espirituais em favor de uma receita, de uma consulta, envolve muita atividade e trabalhadores, não se tratando do automatismo mágico que racionalmente queremos funcione nessas situações. Podemos, igualmente, registrar que, pela complexidade como o processo se verifica, o conjunto de atitudes que um médium fiel deve possuir não excede do estudo. Por tudo isso, mesmo reconhecendo que o receitista não é, na maioria das vezes, um médium passista, devemos assimilar-lhe o exemplo de boa vontade, estudo e dedicação à tarefa, a fim de que também possamos contar com espíritos superiores amigos, nos secundando e ajudando nas atividades do passe. Uma nota importante. Observe-se o questionamento de Hilário e a resposta do mentor Aulus. Como não existe adivinhação, nem nos planos espirituais, pode ocorrer que, pela forma ultra-rápida como o processo se dá, algumas questões aparentemente destoem da nossa realidade, mas, ainda aí, tudo não passará de aparências, pois, se recebemos conforme damos, jamais receberemos de forma errada. Nossa fé, nosso referencial, nosso imediatismo é que, muitas vezes, distorcem tanto a realidade que costumamos acusar Deus dizendo escrever por linhas tortas quando, de fato, somos nós os analfabetos da escrita divina. Vamos concluir nosso item com a palavra, lúcida, sensata e esclarecedora de Martins Peralva, quando, por sinal, analisava parte das palavras acima transcritas. É muito frequente colocar-se o nome de uma pessoa que não está afetada de qualquer doença orgânica e, no mesmo instante, o médium consignar, vertiginosamente, buscaremos cooperar em seu favor com os nossos recursos espirituais, através de passes. Jesus nos abençoe. Em alguns casos, as palavras finais são de encorajamento. Confiemos em Deus. Outras vezes, de consolidação do bom ânimo, nosso amigo continua sob o amparo de benfeitores da espiritualidade. Informando-se, posteriormente, da situação da pessoa cujo nome, desconhecido do médium, fora incluído no receituário, entre centenas de outras consultas, saber-se-á que está às voltas com problemas de ordem moral, abatida, desanimada, ou mesmo atravessando uma fase de provações acerbas. Remédios, nem uma gota. E para que, se o mal era todo anímico, isto é, psíquico. Nos casos de doença orgânica, o medicamento vem, e perfeitamente aplicável à enfermidade. Nos centros onde o receituário é volumoso, é numerosa a equipe de médicos desencarnados. Através de um sistema de comunicações que funciona, indubitavelmente, na base do magnetismo, por meio de vibrações,
As entidades responsáveis pelos diversos setores recebem notificação da consulta. Então, em relação com o consulente, captam a sua imagem perispiritual e a retransmitem para o local dos trabalhos. 11. Passes antes e depois. É aqui que se propicia o surgimento da figura Papa-passe. A indicação para se tomar passe antes e, ou depois de reuniões, de trabalhos assistenciais, de atividades mediúnicas ou de qualquer outra atividade na casa espírita, é uma colocação precipitada. Vale a pena, portanto, consideremos o assunto. 11.1 Para os passistas. Não há nenhuma necessidade de o passista tomar passes antes de iniciar a aplicá-los, salvo em casos especiais. Primeiro, porque ele deverá se preparar para suas tarefas com antecedência, pelo que não é justificável uma constância, de sua parte, chegar ao trabalho desequilibrado, atrasado ou sistematicamente carente. Depois, porque a espiritualidade provê o atendimento espiritual ao passista sério e responsável, antes do início desses trabalhos. Além disso, os próprios pacientes, quando adentram a cabine, já vêm com seus atendimentos iniciados pela espiritualidade, conforme podemos observar neste exemplo apresentado por Manuel Filomeno de Miranda. Terminada a página e proferida uma oração, iniciava-se a segunda etapa, a do passe propriamente dito. Todavia, enquanto era lido o texto, os espíritos encarregados do ministério passista já contribuíam com recursos desintoxicantes, socorrendo os pacientes que se não davam conta da ocorrência providencial. No momento em que os médiuns se acercavam, amparados por técnicos especiais, estava assegurado melhor campo para o prosseguimento do serviço. E se aos pacientes isso se dá, em relação aos passistas, convenhamos, o cuidado da parte dos espíritos não deverá ser nada desprezável. Ademais, o passista recebe os fluidos antes de doá-los, beneficiando-se também. 11.2 Nas reuniões mediúnicas. O espírito André Luiz, abordando sobre o passe na desobsessão, assim recomenda: os médiuns passistas atenderão aos passes, ministrando-os a todos os componentes do grupo, sejam médiuns ou não. Semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energia de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios de força havidos, através dos instrumentos de auxílio magnético que se dispõem a servi-los, sem ruídos desnecessários, de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto. Fora dos momentos normais, os médiuns passistas atenderão aos companheiros necessitados de auxílio tão só nos casos de exceção, respeitando com austeridade disposições estabelecidas, de modo a não favorecerem caprichos e indisciplinas. A partir desta judiciosa ponderação, assimilamos que em reuniões de desobsessão o passe entra como uma atividade extremamente necessária. Não podemos inferir, entretanto, que tal se dê em relação a todos os tipos de reuniões mediúnicas. O passe não deve, nem pode, ser consignado só pelo fato de ter iniciado uma reunião, senão pela necessidade patente de quem vai recebê-lo. De outra forma, mesmo se reconhecendo que muitos médiuns, após incorporações mais violentas, retêm certas impressões negativas nos seus campos perispirituais, não devemos generalizar tal prática para todo o pós-incorporação, visto que alguns médiuns têm condições de, por si mesmo, se recuperarem, enquanto apenas parte deles carecem de uma ajuda externa, de uma mãozinha. Daí, precisamos ponderação para não desgastar o serviço do passe. Os médiuns, a fim de bem valorizarem suas faculdades, devem se preparar continuadamente, pela aquisição de valores morais e pelos esforços empregados às suas reformas interiores. Aos que assim agem, o passe ser-lhes-á tão só um coadjuvante esporádico, suas necessidades de recuperações fluídicas terão no passe o complemento ideal.
Aos outros, que veem no passe apenas um passe de mágica para os eximirem das reformas, todo um trabalho por ser implantado, todo um labor por ser efetivado, toda uma doutrina por ser desvendada, o grande passe a ser-lhes administrado. 11.3 Os papapasses. Especificamente para aqueles que costumam tomar passes por qualquer motivo, bastando, para isso, verem uma cabine e um passista por perto. Lembramos a recomendação de André Luiz que orienta, quanto à inconveniência da petição de passes todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania, pois é falta de caridade abusar da bondade alheia. Sobre essa figura, o jornalista Luciano dos Anjos nos apresenta uma opinião muito segura. Admito que se busque esse maravilhoso remédio espiritual. Mas quando a pessoa está precisando realmente dele, ninguém toma remédio por tomar. Ninguém vai ao médico sem que esteja sentindo de fato alguma coisa. Tomar passe por hábito é, no mínimo, tirar a vez de outro que verdadeiramente precisa. Ainda, cansar o médium e introduzir no nosso meio a nefasta figura do papapasses. E para esse desvio não há passe que dê jeito. Não cabe, portanto, buscarmos o passe como quem não tem coisa alguma a fazer ou pelo simples hábito de fazê-lo. O passe, ainda que nunca contraindicado, não deve ser recebido de forma desrespeitosa ou vã. Aos dirigentes das casas espíritas, a obrigação de alertar os médiuns, os pacientes e o público em geral quanto a tais desvios. 12. Mesmo sexo. A casa espírita deve contar sempre com passistas equilibrados, evangelicamente moralizados, em número suficiente para atender às necessidades dos pacientes que para lá se dirijam. Estaremos equivocados se partirmos do pressuposto de que nossos médiuns são incapazes ou que não têm moral suficiente para não poderem aplicar passes em pessoas de sexo oposto. Não podemos partir deste ponto, pois isto é um frágil argumento que só serve para posicionar o médium aquém do mínimo de suas verdadeiras responsabilidades. Cabe aos dirigentes do movimento e das casas espíritas a orientação evangélica, moral, espiritual e de conhecimentos aos seus médiuns para, dessa forma, evitar distorções, erros e prejuízos futuros. A recomendação de aplicar passes unicamente em pessoas de mesmo sexo carece de lógica, pois Deus não nos criou diferentes, salvo quanto a algumas discretas disposições genético-fisiológicas, em função exclusiva das responsabilidades características de cada um. A imposição de homens a aplicar passes em homens e em mulheres evidencia um fito policilesco indevido. O médium moralizado, e todo passista tem obrigação de sê-lo, verá sempre no seu paciente um irmão carente, uma criatura a qual ele dedicará a parte de sua energia, de sua atenção, a fim de favorecê-lo, mercê das bênçãos divinas, com o que tenha de melhor em si mesmo, nunca com sua sensualidade, suas imperfeições, seus vícios. Querer descer a esses escalões significa não confiarmos em nossos médiuns. E isto não é possível. É como diz Herculano Pires, as pessoas que frequentam uma reunião espírita devem ser consideradas como respeitáveis e responsáveis. Quanto mais os médiuns espíritas. 13. Música. Da mesma maneira como não podemos obstar se põe a música no ambiente destinado aos passes, desde que músicas compatíveis, também não possuímos motivos para incentivar-lhe o uso. A música funciona, principalmente, como fonte de harmonia sonora, com isso facilitando a concentração e evitando a conversação despropositada. Todavia, para atendimento deste mister, a evangelização, uma doutrinação e a exposição de temas evangélicos bem preparados são, muitas vezes, mais eficientes que a música, pois, além de harmonizar sonoramente o ambiente, patrocina reflexões graves que projetam o paciente em harmonia espiritual e moral, predispondo-o interiormente, e não só superficialmente,
ao tratamento que receberá em seguida. As práticas magnéticas clássicas testaram a música em seus tratamentos e não houve consenso a respeito do assunto, pois cada magnetizador e cada paciente tinham preferências não apenas limitadas às